Vamos analisar o statement, o relato, o assessimento psicológico dessas então chamadas psicologistas, né? Do oeste aí dos Estados Unidos, sei lá onde, a qual os brasileiros adoram seguir, mesmo que cegamente. Vamos lá, vamos analisar aqui. Porque todos os assessamentos aqui, as emoções aqui das pessoas, as atitudes vão variar e vão ter um significado, uma razão de ser, porque as pessoas reagem da maneira a qual elas reagem. A gente não pode, assim, cegamente julgar as pessoas e apontar o dedo sem analisar primeiro o que levam-nas a ser o que elas são, ok? Então vamos aqui. Pessoas que são emocionalmente maduras sempre usam essas 12 frases, dizem especialistas em comunicação. É o tipo do neném chorão, né? Que na verdade o neném chorão, as crianças choram para demonstrar uma necessidade que eles próprios não podem fornecer a si mesmos, e eles vão precisar de segundos para ajudá-los. E todos os tipos de choro ou grito é um grito por ajuda, é uma pedida de ajuda. Então vamos lá. Claro que existem ajudas que são realmente genuínas e que têm méritos e outras que são apenas baseadas em pessoas que são paparicadas. Então tudo isso tem que ser avaliado escrutinamente, de modo assim, bem escrutinizado. Todos nós já lidamos com pessoas emocionalmente maduras. Elas ficam na defensiva diante da menor crítica. Constantemente desviam a culpa e depois tentam fazer com que você sinta pena delas. Agora, aqui nós temos que analisar por que algumas pessoas são tão defensivas, ficam logo na defesa, né? Próximo ao ataque. Se uma boa psicóloga ou um psicólogo, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, não iria julgar, mas ela iria analisar e entender de onde essas pessoas vêm, de qual tipo de raciocínio, de entendimento e emocional essas pessoas obteram através de seus traumas passados, entendeu? Porque tudo isso é trauma. Então as pessoas começam a reagir de modo defensivo, porque elas foram sempre aquelas que foram julgadas, abusadas, bulinadas. Aí elas aprendem o quê? A serem defensivas. Porque é o único jeito de ela dizer, chega, eu já estou farta de abuso, farta de bullies. Eu não vou tirar isso mais nada de ninguém, não vou aguentar mais esse tipo de tratamento de ninguém, ok? Então, um bom psicólogo ou uma psicóloga aqui, o trabalho deles seria de entender, analisar e entender e não criticar e apontar o dedo. Porque esses tipos de psicólogo que nós temos hoje em dia é os mesmos tipos de médicos e dentistas que temos hoje em dia. São os tipos assim de abatedores, de açougueiros, né? Nós temos hoje em dia uns tipos de médico e dentista que são mais açougueiros do que os dentistas de antigamente, apesar da tecnologia de outrora, de antigamente ser bem menos sofisticada do que temos hoje em dia. Mas assim mesmo os médicos e os dentistas eram bem mais empáticos e cuidadosos com seus pacientes. Hoje em dia é tudo por dinheiro, por coisas financeiras. Eles abatem as pessoas.
entendeu? Isso acontece muito. Não estou falando generalizando todo, generalizando, mas uma grande percentagem, sim, existem açougueiros nesses ramos. Então, eu estou falando aqui, da mesma forma, os psicólogos. Antigamente, lá atrás, eles entendiam. Hoje em dia, eles criticam, julgam as pessoas. Porque todos esses tipos de pessoas, na verdade, são luciferianas, são do grupo draconianas. E é precisamente o dever delas de estar aqui para não balsamar, não aliviar, mas para criticar, para ferir até mais, ok? Até mais. Então, a imaturidade emocional é um problema crescente, e seja na sua vida pessoal ou profissional, comunicar-se com eles pode ser uma verdadeira luta. Porque você não tem o know-how. A gente tem que ter o know-how e saber como lidar com as pessoas, em primeiro lugar. São pessoas que estão totalmente chocadas, pessoas que estão totalmente machucadas. E não é com veneno ou com a ortiga que a gente vai curar uma ferida aberta, uma úlcera. A gente cura com de outras formas, mais brandas e suaves para aliviar a dor, não é mesmo? E não adicionar mais dor nas feridas das pessoas que já estão feridas pela vida, por suas experiências, etc. Lógico que algumas têm mais problemas do que a outra, entendeu? Mais problemas do que a outra, principalmente aquelas que vivem sozinhas, sem família, em um lugar totalmente distante e hostis. Então, como especialistas, como especialistas como especialista em psicologia da comunicação, sabemos que se você não tomar cuidado, também pode facilmente correr o risco de parecer emocionalmente imaduros para os outros. Por quê? Muitos de nós usamos automaticamente certas frases emocionais, ah, emocionalmente maduras, sem nem mesmo pensar nisso. E daí? Quer dizer, a gente vai ser julgado por isso. Qual é o dever do psicólogo de não balsamar? Aqui está uma lista das mais comuns a serem evitadas. Primeiro, não é minha culpa. Pessoas que são emocionalmente imaduras geralmente não assumem a responsabilidade por suas próprias ações quando algo dá errado. Então, o que elas fazem? Elas se livram das situações afirmando imediatamente que não são culpadas. Agora, aqui vai depender, né? Se realmente a pessoa é realmente um narcisista que faz mal às pessoas e não quer ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade, ou é realmente uma vítima de verdade que foi coagida por alguém, por um salafrário, por um malandro qualquer, uma pessoa que foi uma pessoa de menor às vezes, ou uma criança, ou um animal que foi abusado psicologicamente e fisicamente por esse psicopata, por exemplo, né? Essas vítimas, elas têm sim o direito de dizer não foi minha culpa, ou várias coisas na vida que realmente a gente não tem muita culpa porque a gente está à mercê do destino e tem pessoas que não têm muitas experiências ou conhecimentos com as coisas, né? Que como as coisas são dirigidas ou são trabalhadas, né, na sociedade, na política, na economia, etc. Então, as pessoas podem sim cometer enganos. Então, se elas não sabem de alguma coisa, elas vão cometer enganos. Quando elas cometem esses enganos, é por falta de conhecimento, ok? Safrário vinho.
e culpá-lo por alguma coisa que elas não têm conhecimento algum, por ignorância, é problema dele. É problema dele e dela por julgar essas pessoas que não sabem. Porque a ignorância faz a vítima. Ok? Realmente é assim como as coisas funcionam. A ignorância faz vítimas. Faz a vítima. Então, por exemplo, vamos citar assim um exemplo de tráfico humano, por exemplo. Às vezes a pessoa é de menor, a pessoa é aliciada, é coagida e aliciada e atraída por um prospecto que é falso nesse contexto. E ela cai nessa cilada, como você vê, até mesmo caras de 20 e pouco, agora há pouco caíram na cilada do golpe asiático, que mantém as pessoas, né, escravos, que é bem comum aqui, hora de prostituição e outros casos aí de aplicar golpe, as pessoas que é bem comum por aqui nesse continente. Então você não vai culpá-las, né, porque elas são ignorantes, não sabiam. Agora, se ela cometeu o mesmo erro uma segunda, terceira vez, então é a culpa delas, que elas gostam realmente de bater a cara, né? Elas gostam, adoram bater a cara, repetir as mesmas lições. Mas muitas pessoas não sabem, entendeu? Muitas pessoas não souberam, não sabem, não saberão. Nesse caso, você não pode apontar a finger e dizer que as pessoas têm culpa de algo que elas não fizeram, mas o psicopata que vai lá e faz uma besteira com a criança, com o animal, com o idoso, com sua mãe idosa, com seu pai idoso, com sua filha pequena, com seus filhos pequenos. Sim, ele ou ela tem toda a culpa do mundo. Eles não podem falar aí para o calabouço e dizer, ah, não foi minha culpa, entendeu? Isso aí é outro caso, mas tem realmente vítimas e os pseudo-vítimas, as que fazem de vítimas e tem as vítimas de verdade desse quesito aqui. Segundo, se você não tivesse feito isso, não teria acontecido. Uma pessoa emocionalmente madura fará tudo o que estiver ao seu alcance para não assumir a responsabilidade por suas ações. E uma tática comum é fazer parecer que você ou literalmente qualquer outra pessoa está errado, não ela. Agora, vamos analisar isso aqui. Isso aqui tem várias conotações, novamente. É um caso por caso, uma base assim de caso por caso, né? A gente tem que avaliar. Tem casos que realmente as pessoas gostam de apontar, de tirar o seu corpo da responsabilidade, tirar o seu corpo e ir embora, jogar toda essa responsabilidade nas costas das outras. Tem, por exemplo, um homem que faz filho nas mulheres, 2, 3, e vai embora, pega outra, vai embora. Ou até mesmo caso de mulheres que fazem isso, é raro, mas também existe, entendeu? Então, esse é o caso das pessoas irresponsáveis, ok? Mas existe realmente um caso válido aqui, que é um caso de um sujeito que alicia alguém a segui-lo ou fazer alguma coisa que eles geralmente não fariam se não fosse coagido ou aliciados em primeiro lugar, não, por sua ignorância, por sua idade, etc., seu nível de maturidade, etc. Entendeu? Então, se essa vítima, porque realmente é uma vítima, se ela voltar para o perpetrador, né, para o humilhante lá e falar, foi a sua culpa porque você me aliciou e você me chamou, você me enganou, etc, etc. Então, realmente ela está certa. Tire, por exemplo, o caso de um golpista, né? Se um golpista te aplicar o golpe e você cair na lábia porque ele é craque nisso, ele é esperto, ele é o expert, ele é muito
muito mesmo genioso em fazer esse tipo de golpes. As pessoas caem diretamente na lábias, principalmente quem? Os idosos que já perderam muito de seus neurônios, essa capacidade de pensar bem, ok? As crianças, os adolescentes, etc. Esses são os grupos que mais caem no golpe do golpista, ok? Então, nesse caso, se a vítima também for encarcerada ou for envolvida de alguma forma e culpada, ela tem sim toda a razão do mundo para dizer: eu não fiz isto, não foi a minha culpa, foi alguém que me aliciou. Ela tem sim toda a razão do mundo para falar isto. Então não podemos generalizar tudo e colocar tudo em um label, um tipo de marca de label, uma caixote, colocar tudo numa cesta, num caixote, colocar o label lá e dizer aqui, culpados. Não podemos fazer isto, porque temos que analisar caso por caso. Por isso que realmente deveria haver advogados honestos, que é muito raro, e um juiz também honesto, que também pode ser raro, ok? Um juiz, um embargador e um advogado honesto, ok? Que é muito raro, né? Mas deveria ter em nosso sistema para avaliar tudo isso e realmente chegar à conclusão certa de que aquela pessoa é culpada ou não, e a que degree, ok? Para isso que existem esses povos, para representar tudo isso, mas nem sempre eles fazem uma boa análise do caso, e por isso que muitas pessoas, até mesmo os inocentes, pagam por realmente os narcisistas psicopatas. É como se diz o ditado: papagaio come milho e o periquito leva a fama. Terceiro, não preciso me explicar para você. Aqui também vai depender. Você quase consegue imaginar uma criança dizendo isso. Essa frase é uma maneira de evitar qualquer responsabilidade real ou comunicação genuína com a pessoa com quem está se envolvendo. Eu nunca vi uma criança me falar isso, nunca. Porque as crianças são muito, assim, inocentes. E se algo, a não ser que elas sejam realmente amedrontadas pelo aquele carrasco pai, ou aquele carrasco mãe, carrasca mãe, ou um guardião qualquer, se elas não estiverem amedrontadas, e se o pai e a mãe dão bastante confiança para aquela criança, ela vai falar a verdade. E ela não vai dizer: não preciso me explicar para você. Mesmo hoje em dia tem os folgados, crianças folgadas. Alienes, pode até acontecer, mas no meu tempo, e até agora há pouco, não teve esse problema de crianças assim, rebeldes ou folgadas demais, ok? Nem eu criei filhos assim, nem minha mãe criou. Então, eu não saberia, mas pode existir. Então, se um adulto fizer isso, ele tem ou não razão, vai depender do caso. Se, por exemplo, se você realmente traiu uma pessoa ou fez alguma coisa do mal para a pessoa, você tem todo o direito, você tem todo o dever, não o direito, dever do mundo para dar uma explicação para a sua vítima, ok? Se não, por outro lado, se você não deve nada a ninguém, se você sabe que você é uma pessoa honesta, uma pessoa certa, e você sabe que sua consciência, que é uma coisa que a gente tem, que é bem assim, pura e concisa, é a única coisa que a gente tem de concisa e pura, é a nossa consciência. A gente poderia falar assim: eu não lhe devo nada, porque a minha consciência está limpa. Tipo, eu vou falar assim, um exemplo. As pessoas que são acusadas erroneamente
e são caluniadas de coisas que elas não fizeram. Pessoas que são erroneamente e covardemente acusadas de fazer coisas que elas não fizeram, entendeu? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, uma mulher que sai para trabalhar, ela termina às 11 horas da noite, ou 10 por aí, né? E o trânsito é cheio, ela espera as pessoas ir embora primeiro. Ela vem em casa já cansada do trabalho. E a congestão do trânsito era muito, né? Nos transportes públicos. E ela esperou o trem esvaziar um pouco, ou mesmo o ônibus esvaziar um pouco. Aí ela chegou, resultou-se em ela chegar tarde um pouco em casa. O marido suspeito, o bandido lá que não entende, que é um cafajeste mesmo, ao invés de entender essa mulher, ele vai culpá-la e vai tentar amedrontá-la ou mesmo abusá-la, né? Começar a falar coisas sobre ela, suspeitar que ela tem outro, entendeu? Ao invés de ajudar a mulher, ao invés de estar lá esperar ela, porque se ele não tem confiança nela, então vai esperar ela sair do trabalho, aí volta com ela, entendeu? Se não, cala a boca. Existem casos assim. Então, uma pessoa assim, que volta para casa, e quando o marido ou qualquer outra pessoa pergunta, por que voltou tão tarde? Ah, foi o ônibus, primeira vez, né? Foi o ônibus que eu esperei, estava muita gente, eu não quero pegar ônibus cheio. Aí a segunda vez acontece novamente. Toda vez quando ela volta, por que chegou tarde? Por que chegou tarde? Por que chegou tarde? Essa mulher já está esgotada, ou mesmo também pode acontecer com o marido, entendeu? Pode acontecer de mulheres também, que são as mulheres inseguras, mulheres chatérrimas, inseguras, que não deixam os homens em paz também, e que o marido volta, ei, por que voltou tarde? Isso e aquilo, ao invés de ficar na dela, né, também vai arrumar encrenca, e o homem também, o cafajeste também, ok? Só pensa coisas negativas. Então, esse esposo tem todo o direito de falar para ela ou ele: olha, eu não tenho que te explicar nada, já estou cansado, eu quero tomar um banho, comer alguma coisa e vou dormir. Já estou cheia disso tudo, ok? Para de me azucrinar, já estou estressada aqui ou estressado. Entendeu como é as coisas? Então vai depender de caso por caso, né? Tipo assim, ou também uma criança, vou dizer uma criança que chega em casa tarde, porque também a mesma coisa aconteceu com o ônibus, o transporte, ou ela teve outro tipo de extracurricular, ah, coisas na escola, e a mãe quer surrá-la, ou o pai, porque ela voltou um pouco tarde, entendeu? Uma criança dessa também tem sim o dever de responder aos os pais, mas ao decorrer do tempo fica chato. E ela vai dizer, eu não tenho que provar mais nada. Chega, não quer me entender, não quer aceitar, não quer acreditar em mim, problema teu, de vocês aí, não é meu. Entendeu? Então é caso por caso, é uma coisa assim, caso por caso, uma base de caso por caso. A gente não pode avaliar tudo, generalizar e dizer que todo mundo aplica-se nessa mesma categoria e pertence nesse mesmo contexto, ou box, ou caixinha, etc. Entendeu como é? Você tem que analisar bem as coisas. Então, número 4, você está exagerando. Essa é uma combinação de gaslighting, tentar fazer os outros acreditarem em uma realidade falsa e transferir a culpa novamente. A mensagem que eles estão enviando: você é o problema, não eu. Outra fase: tóxico. Outra fase: você é o problema, não eu. Outra fase tóxica nesse sentido é: você está sendo muito sensível. Sim, vamos ver aqui. Aqui é o caso das pessoas que estão sempre com alguém na cabeça, sabe? Uma mulher ou mesmo um homem chato, daquele tipo chato mesmo. Quer dizer, você tem outra, você tem outro, você tem outra, você tem outro.
Entendeu? Ou você, você está me traindo. Você fez isto ou aquilo que não é certo. Então, chega um tempo que a pessoa, né, a pessoa que está sendo harassed ou abusada todo o tempo psicologicamente, fala para essa pessoa: você está exagerando. Ela tem todo o direito de falar isto. Ou mesmo, você está sendo muito sensível, entendeu? Você está sendo muito sensível. Ou, né, nesse caso, ele ou ela tem o direito de falar isso, porque as pessoas estão acusando essa pessoa e abusando psicologicamente, desconfiando delas ou acusando-nas de alguma coisa que elas não fez, ou se fez também não seria teu problema, ok? Contanto que não te afete, tudo bem. Mas tem o caso, né, que uma pessoa está doente e a outra fica dizendo: ah, você está exagerando, ah, você é muito sensível. Ou um psicopata que faz um mal para a criança ou um animal, e você vai repreendê-lo e ele fala: você é muito sensível, você está exagerando. Aí sim, aí é um caso à parte, um caso realmente que merece, que merece reprimição, que merece, como se fala, recriminação, né, da nossa parte. A gente tem todo o direito de criticar uma pessoa e de julgar uma pessoa dessa humilhante, um cafajeste desse que faz mal a uma criança ou um animal e não parece que não tem nem sentimento algum, entendeu? Aí eles falam isso: ah, você está exagerando, ou você está sendo muito sensível. Fora disto, o que essa pessoa faz que não ofende ninguém, não seria nosso problema. Ele quer trair, ela quer trair, problema deles. Eles querem beber, eles querem tomar droga, querem fumar, problema deles, não é o teu problema. Porque na relação, o que importa é o que você está sendo e não o que o outro está sendo. Então trabalhe primeiro em você. Portanto que o outro não esteja te afetando, né? Tudo bem, mas no caso da traição, se ele vier para você, já vai afetar um pouco. Por quê? Porque ele vai trazer energia de outras pessoas para você se ele vem para te usar também. Entendeu? Se ele vem para ter relações conjugais contigo, ele ou ela vai trazer outras energias externas, né? E vai te afetar de uma maneira ou outra. Então você tem o direito, sim, de falar com essa pessoa, de explicar para ele que o que ele está fazendo é errado. Mas se vocês já estão separados, cada qual dorme separados, mora no mesmo teto, mas estão separados, o que um fazer ou deixar de fazer não é problema do outro, entendeu? Viva a tua vida em paz e deixa a do outro também em paz. Para de ser uma verruga ou um abscesso no traseiro do outro. É tudo que eu tenho que falar. Número 5. Sim, tanto faz. As pessoas usam esse simples tanto faz, geralmente com um escolher de ombros para dizer: acabei de discutir isso. É um método emocionante e maduro de fechar os caminhos da comunicação e figurativamente se afastar de qualquer discussão posterior. Geralmente os aquarianos fazem isso: não importa, isso, e daí, e daí, e daí. São os aquarianos, porque eles são livres e eles não gostam de responder para ninguém o que eles fazem, ou deixam de fazer, é problema deles, do aquarianos, e eles não estão nem aí. Mas, quando é outras pessoas, eles gostam de julgar de uma certa forma, né? Mas, é problema deles o que eles fazem na vida, então deixa para lá. Para mim, eu tenho uma filha de aquário assim, ela era assim. Mas tudo bem, eu sou uma pessoa muito compreensiva, uma mãe muito super amiga, compreensiva, eu entendi ela. Então, mas hoje em dia tem uma irmã que vive na cabeça dela, a irmã mais velha de câncer. É uma manipuladora e controladora, fingindo ter uma intenção boa de ajudar, mas na verdade está sendo manipuladora e julgadora e fica na cabeça da outra. Entendeu? Então ela fica em um modo assim de querer explodir logo, né? Porque ele não aguenta mais
a pressão, mas bem pouco também. Vai procurar tua irmã, idiota, ao invés de procurar tua mãe. História sabe que a mãe é mais permissiva e compreensiva, vai se apegar à irmã, que não compreende nada. Sabe julgar, né, usando religiões como um bom, uma boa razão para julgar as pessoas. Deixa pra lá. Então, pra mim, tudo faz o que a pessoa quer fazer, ou deixa de fazer, é problema delas. Entendeu? Cuide da sua vida primeiro, deixa as outras em paz. Então, essa aqui é uma frase aquariana. E daí? Ah, não quero nem saber. Tanto faz. E eu também não quero nem saber. Tanto faz, não tô nem aí para o que eles fazem. Então, do que você está falando? Eu nunca disse isso. Isso aqui é uma coisa assim muito severa. O indivíduo assim, geralmente ele tem problemas com responsabilidade, ele não quer arcar com responsabilidade, ou eles têm um tipo assim, cognição mental defeituosa, ou eles têm padrões duplos, bipolaridade, etc. Eles vivem dualidade e eles falam uma coisa e depois ali adiante ele desmente, entendeu? Como por exemplo, uma pessoa que fala uma coisa ou promete uma coisa hoje e daqui a 2 anos volta atrás e diz: eu nunca falei isto. Uma pessoa dessa é uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa canalha, uma pessoa não confiável. Eu sei porque eu lido com um indivíduo assim, que promete uma coisa hoje e daqui a 1 ano, 2 anos diz outra coisa. Faz uma coisa e diz outra coisa para prejudicar aquela pessoa e para caluniar aquela pessoa. Entendeu? E o pior ainda, essa pessoa, ele recruta pessoas, né? Dos seus minions, do mesmo ladinho dele, da mesma iguaria, para ficar do lado dele, para ter álibis e ficar do lado dele, suportá-lo contra uma só pessoa. Porque ele é tão covarde, uma pessoa dessa é tão sem caráter, covarde, pilantra, que ele não sabe fazer suas lutas sozinhos, mesmo estando em seu país. Ele tem que recrutar outros membros da família dele, ou da imediata família, ou filhos, ou qualquer coisa, para estar do ladinho dele, para combater uma só pessoa. Entendeu? Existem esses esconderias canalhas assim. São pessoas altamente sem escrúpulos, como eu falei, mau caráter, de alto calibre, de alto nível e alto padrão. Elas têm isso para falar aqui. Do que você está falando? Eu nunca disse isso. Então, nesse caso, sim, existem pessoas assim. Essas pessoas são bem mau caráter. E se você é uma pessoa que é honesta, uma pessoa com dignidade, não se misture com esse tipo de pessoa. Fique bem longe. E mesmo se você não puder se distanciar dela geograficamente falando, por algumas razões financeiras, se for emocional, então problema teu. Você mesmo que procura para isso, você gosta de sofrer, você é masoquista. Mas, se você puder sair dessa relação, saia dessa relação o quanto antes. Porque uma pessoa que não assume o que falou, não assume o que prometeu lá atrás, várias vezes, é uma pessoa totalmente sem noção. Uma pessoa doente, doente até o espírito, cheia de entidades ao redor dessa pessoa. Que você sente até a energia e quando ela passa perto de você. O problema é seu, não meu. Sim, isso aqui
Outro trademark, né? Outra atitude dos psicopatas. O problema é seu, não meu, dos narcisistas. É como eles quisessem te falar assim: eu fiz minha cama, mas minha cama está cheia de percevejo. Eu quero que você deite nela ao invés de mim. Então, eu fiz bosta na vida e agora você vai ter que resolver isso sozinha, ok? Eu fiz bosta, eu pisei na bola, mas você vai ter que resolver isso por mim e para mim, ok? Sabe como é o psicopata? O narcisista é assim. Ou ele faria assim: eu fiz o meu bolo, mas meu bolo tá com toxicidade alimentar e você vai ter que comer sozinha. Eu não quero comer. Novamente, ou seja, eu fiz bosta na vida, eu pisei na bola e você vai ter que assumir as responsabilidades. É um homem, ou mesmo uma mulher, que não quer arcar com responsabilidade nenhuma no relacionamento, ou na família, ou numa empresa, em qualquer lugar, entendeu? No trabalho, na sociedade, em qualquer lugar. São pessoas altamente que não se deve confiar, ok? Então o problema é seu, não meu. Isso aqui é um tipo de frase trademark dos cafajestes e das cafajestes. Tudo bem se não for problema deles. Eles não tiverem nada a ver com isto. Ok? Se você realmente não tiver nada a ver com nada, tipo, por exemplo, você traz uma criança para esse mundo, é o seu dever como mãe ou pai cuidar, não é mesmo? Dar educação, comida, lazer, amor, carinho, proteção, etc. Educação acadêmica. O que você não pode é largar sua responsabilidade e ir embora. E deixar a outra tomar conta, seja o pai, ou a mãe, o avó, o avô, tia, etc. Ok? E até mesmo irmãs, as irmãs da criança, o irmão da criança. Não é verdade? Você não pode dizer para essas pessoas que aquela criança é seu problema, não é meu, é o teu problema. E quando você também casa com uma pessoa que é de menor ou uma pessoa que é mais jovem, você traz essa pessoa para o país dela, você tem sim uma obrigação com essa pessoa até você se separar com equidade e com generosidade e bondade, ok? Você tem sim responsabilidade para com aquela pessoa. Os seus parentes já idosos são sim seus e meus e minhas responsabilidades também. Nossos filhos pequenos também, os nossos pets, são todos nossas responsabilidades, certo? A gente não pode dizer, é problema de outros. Só psicopata, pessoa irresponsável faria isto. O problema não é teu quando você não criou aquilo, aquela experiência. Mesmo que conscientemente, você não criou conscientemente, você criou inconscientemente uma situação para a sua vida. Aí não é seu problema. Quando você já é madura, você já é adulto, adulta, você sabe realmente 100% o que está a fazer, e pior ainda, você repete os mesmos enganos, again, again and again, novamente, 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 então o problema é seu. O problema é seu. É só quando você não tinha ideia daquilo, você não tinha uma noção do que estava a fazer, você não tinha consciência do que estava a fazer lá atrás, por causa devido à sua idade, devido ao seu nível de maturidade,
suas circunstâncias. Você pode dizer com toda convicção: não é o meu problema. Ok? Não é o meu problema. Eu não criei essas experiências, mesmo que conscientemente falando. Eu não criei. Até então, se você criou conscientemente aquela experiência, então é seu problema. Os luciferianos te diriam, é sua consciência, é seu problema. Você tendo criado a mesma conscientemente ou não, é o teu problema, ok? Mas não é nosso problema, é o teu problema. Mesmo que eles tenham algo por trás disso tudo, tem algo a ver com tudo isso. E isto é que os luciferianos narcisistas fazem. Eles não querem arcar com as responsabilidades das experiências a qual eles criaram em primeiro lugar. 8. Você está fazendo um grande problema por nada. Você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Outro exemplo de invalidar outras pessoas é que é usado tanto em relacionamentos pessoais quanto profissionais. Ao dizer frases como essa, uma pessoa emocionalmente imadura está descartando as preocupações e opiniões das outras pessoas e menosprezando sua reação. Entendeu? Então, ah, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Por que eles fariam isso? Primeiro lugar, uma pessoa que faz isso diante do problema alheio, que ela também ajudou a criar e que ela tem algum envolvimento nisto, é uma pessoa que não tem empatia para com o problema alheio, ok? É como eu falei antes, ela faz a sua cama podre e não quer deitar nela. Ela deixa os outros deitar na sua cama infestada de percevejos, ok? Elas fazem isso constantemente. Mas é o problema delas, porque você está fazendo grande alarido por nada. Elas dizem, ah, isso não é nada, depois se ajeita. Por que elas fazem isso? Porque elas não estão preocupadas, elas não têm senso de responsabilidade, nem senso de solidariedade para com as outras pessoas e empatia para com o sofrimento alheio. Elas não estão nem aí. Tá aí porque elas não se importaria. Ou, o que acontece aqui também, nesse caso, por outra, eu vejo assim, de outro lado, né, da moeda, é que, às vezes, uma pessoa gosta de fazer, sabe, realmente, de um copo d'água, ela faz uma tempestade ou um tsunami, né? Faz um tsunami ou um vendaval. Por nada, por nada. Tem muitas pessoas assim, paranoicas, histéricas, sabe, que gostam de dramas, então elas gostam de fazer um drama por nada, mas cada caso é um caso, você tem que avaliar. Tire, por exemplo, uma pessoa que está doente e vocês têm tudo a ver com isso, ou uma criança ou um animal, é o seu dever de cuidar. Você não pode dizer, ah, isso não é nada, depois vai ficar bom, você está apenas overreacting ou né, uh, se emocionando demais. Não, você não pode levar essas coisas assim tão light, tão assim leve. Você vai ter que arcar com responsabilidade e ajudar no que for possível. Mas tem outros problemas onde um homem ou uma mulher se preocupa com coisas bem assim, que não tem muito significado na vida. Tipo, eu quero que você me ajude a manter o nosso carro, eu quero comprar outro carro. Nosso carro tá velho, nosso carro tá
não está atualizado, é um carro já velho, de modelo antigo, ok? Então eu quero que você me ajude a construir, a manter outro carro, a comprar outro carro e mantê-lo, ou renovar nossa casa, ok? Nossa casa, olha para aí, está tudo desabando, tudo, mesmo que não esteja, as pessoas procuram, né? Procuram, como se fala, tem um ditado aí que eles dizem, chifres, né? Em cabeça de burro. Não é por nada, mas eles fazem uma tempestade em um copo d'água. Aí sim você vai ter que avaliar tudo. Se realmente aquele claim ali, aquela reclamação é realmente merecedora de vamos dizer assim, de um reconhecimento e uma atenção, darmos atenção à mesma, ou algo que a gente deve descartar, né, como coisas assim banais, que não se deve ser levadas a sério. Aquela pessoa está exagerando, ok? Então a gente vai ter realmente que analisar muito bem. Ou tem outros casos onde realmente merece atenção, ok? As pessoas realmente, genuinamente precisam de ajuda. E a gente não pode descartar isso como uma overreação daquela pessoa, uma sobre-reação, uma auto-reação daquela pessoa. Não pode. Você está falando sobre o passado, número 9. Sim, geralmente é melhor ficar no futuro, mas pessoas emocionalmente maduras frequentemente acusam aqueles que trazem seus erros de insistir no passado. Elas não querem aprender com seus erros e não querem uma discussão honesta sobre o que quer que esteja acontecendo. Elas querem seguir em frente sem abordar o problema. Você está falando sobre o passado, né? Agora vamos lá. Tem pessoas que gosta de falar no passado, né? Mas a gente não vive de passado, a gente vive do presente. Nem do futuro a gente vive. A gente usa o passado quando é bom para relembrar as coisas boas que fizemos, como crianças, como jovens, com nossa família, etc. Mas a gente não usa isto para, sabe, para ficar remoendo, porque, como dizia minha mãe, águas passadas não movem moinhos. Águas passadas não movem moinhos. Porque a gente não pode estar remoendo. O passado, a gente tem que viver agora o presente, que é tudo que temos nesse momento. Ok? Isso é uma coisa. Então, mas tem pessoas, mas existem casos a qual a gente usa o passado para mostrar o erro das outras pessoas, onde elas estão erradas. Porque muitas vezes essas pessoas narcisistas que fizeram mal às pessoas não querem, não querem ver o seu erro do passado. Não querem enxergar, elas querem cobrir tudo isto. Não sabendo elas que quem apanha, quem bate, esquece. Quem apanha, lembra-se. E as vítimas lembram do passado, então elas trazem isso para frente, o passado para frente, para agora, para ver se aquela pessoa tem assim uma autoavaliação de seus erros e mudem suas atitudes para com ela, ok? Elas não querem aprender com seus erros e não querem uma discussão honesta sobre o que quer que esteja acontecendo. Elas querem seguir em frente sem abordar o problema. Elas não querem aprender com seus erros, não querem uma discussão honesta sobre o que é que esteja acontecendo. Elas querem seguir em frente sem abordar o problema. Se elas querem seguir em frente
É porque elas já esqueceram o passado, que elas sabem que o passado é o passado. O passado deve ser escondido. A gente deve cobrir o passado, como enterrar o passado, né? Ah, apesar que às vezes o passado é também escavacado novamente. É como se a gente abrisse velhas feridas que estavam cicatrizando ou já haviam cicatrizadas e a gente abre novamente essa ferida, entendeu? Porque às vezes também é necessário abrir essa ferida para ah, trazer justiça para o presente. No caso de uma pessoa que não quer aprender pelo passado, porque é pelo passado que a gente também vê o futuro das pessoas, ok? Se vai ser repetido ou não. 10. Eu estava só brincando. Aqui está um exemplo de como pessoas emocionalmente maduras evitam passivamente e agressivamente assumir a responsabilidade pelo que dizem. Pode parecer que estão tentando amenizar as coisas, mas na verdade é mais uma forma de criticar alguém e depois se distanciar da declaração. Por que as pessoas até ligam para essas coisas? Se a pessoa estava sendo sarcástica ou brincando, o problema delas. Por que eu vou insistir em levar isso tão a sério? Já tive tantas pessoas do signo de Aquário e Câncer serem sarcásticas comigo. Depois eu estava brincando. Tudo bem, não tem problema. Isso não vai me afetar, né, de maneira assim permanente. Não é uma coisa que eu vou remoer para a minha vida inteira. Tudo bem, não tem problema algum. Por que é que eu vou levar isso tão a sério? Para mim isso é coisa de criança, de se preocupar, até mesmo se preocupar com isso, ter que se preocupar com uma besteira dessa. 11. Você sempre, Celeste, você nunca. Pessoas emocionalmente imaduras geralmente usam generalizações amplas, em vez de se envolverem em conversas honestas, construtivas ou usar exemplos específicos. Elas emitirão uma declaração geral acusatória e usarão isso para evitar qualquer discussão posterior. Você sempre me acusa disso, ou você nunca me leva a sério, você nunca me entende, você nunca me leva para isso e aquilo. Leve, por exemplo, tipo assim, uma criança, né, dizendo isso. Às vezes as crianças sempre dizem, você sempre está me julgando, né? Tem casos de pais que adoram julgar os filhos e criticá-los minuciosamente. Até se o coitado soltar um vento, eles vão ser criticados até a hora de dormir. Por isso. Por pais doentes assim. Ok? Claro que não foi o meu caso, eu não fiz isso com meus filhos, nem a minha mãe fez isso comigo. Eu estou falando de outras pessoas que eu conheço ao meu redor aqui. Então, ou você nunca me levou para uma praia que eu queria ir, ou para um lugar específico, um amusement park, parques de diversões, qualquer coisa assim. Eu acho que isso tem uma validade, tem assim tem uma validade nisso. Tem um bom motivo das pessoas ressaltar isso para uma criança falar com os pais, ou alguém falar com alguém que precisa ser, a gente está alerta das coisas que eles fazem, que não está certa com as outras pessoas. Então, você sempre me acusa, você nunca me leva a sério, entendeu? Isso aí são frases que devem ser, sim, ressaltadas para que as outras pessoas entendam o que elas estão fazendo, né, para machucar a outra pessoa que elas vivem, entendeu? É uma coisa realmente necessária de usar. Mas todo mundo faz isto.
Mas todo mundo faz isso. Se há uma frase que realmente parece ter sido dita por uma criança, é esta. Quantos de nós usamos argumentando, mas todas as crianças estão fazendo isso, tentando, geralmente em vão, fazer com que nossos pais nos deixem fazer algo. Mas adultos emocionalmente maduros também o usam. Eles vão usar o argumento consagrado de que todo mundo está fazendo como justificativa para algo que querem fazer ou já fizeram. Claro, eles são inocentes se fizeram algo errado. Eles estavam apenas seguindo a multidão, afinal. Bem, o que essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto fez, eu não acho que não seria problema dessas velhas psicopatas aqui, chata, que se dizem ser psicologistas, né? Não seria o problema delas, seria o problema do outro. Quando as pessoas entenderem que elas devem primeiro limpar o seu casebre, o seu monturo, ao invés de cuidar do monturo e do quintal e do jardim alheio, as casas delas não terão baratas ou ratos dentro. Porque elas estão sempre preocupadas com a vida alheia do vizinho do que as delas mesmas. Entenderam o que eu quis falar? Então aqui está mas todo mundo faz isso. E daí se uma pessoa falar isso? Se uma criança fala isso? Se meu filho faz, quando era criança, lógico, né? Quis fazer alguma coisa. Mas oh my God, espera um minuto. Então, se uma criança quer fazer alguma coisa, né? Porque o amiguinho tá fazendo, problema deles, deixa eles fazer e aprender algo com isso. Porque eu ir lá e parar a experiência da criança, entendeu? Eu julgar, criticá-los. Ou pior ainda, né? Puni-lo por isto. Ok? E se a pessoa faz, quer dizer, fumar, tomar drogas, etc., ele falar, todo mundo faz isto, dependendo da idade daquela pessoa, eu não posso fazer nada, eu não posso julgar. Eu posso fazer, eu espero que um dia você se desperte dessa ilusão, só isto, né? Espero e torcendo que aquela pessoa um dia fique alerta, acorde daquela ilusão, daquele vício. Mas não é o meu dever de ir lá e colocar mais ácido na ferida. Entendeu? Então, se uma pessoa faz o que faz, não é problema de ninguém. Elas estão fazendo isso para colher experiência, colher karma. Se ela colher karma, é problema delas também. Faz parte da experiência da Terra, ok? Da experiência aqui, faz parte. Porque o que é uma vida quando você não aprende nada, você não sabe, você é babaca. Tudo que você sabe é julgar, 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 julgar. E você não aprendeu nada na vida porque você não, como se fala, não se atreveu a ir lá e viver a sua vida. Mesmo se você errasse, se levantaria. Mesmo se errasse, mas você ainda se levantaria e aprenderia algo com isto. Melhor que não aprender nada, ser um total babaca, achar que é 100% perfeito e que o mundo que está errado, menos você, que você é perfeito, entendeu? E apontar os dedos para todo mundo que fuma, que bebe, que toma drogas, etc. Então, se a pessoa está fazendo isso, o seu papel aqui é de guiá-lo e não julgá-lo, ok? E se elas for imadura, você vai ter que entender que um dia a ficha cai, e elas vão entender, elas vão, né? Vamos torcer que essa pessoa realmente acorde, né? Desperte dessa ilusão e parta para outra. Portanto que ela não afete ninguém de maneira negativa, qual é o problema? Ninguém tem problema, não tem nada a ver com a vida de ninguém.
A gente seria melhor se a gente soubesse apenas lidar com nossos problemas e deixar as pessoas em paz, né? Viver e deixar viver. Fazer para o outro o que a gente quer para si. Então é isso, né? Que eu tenho que falar aqui para consertar o que essas velhas falou aqui, porque só falaram baboseira e nem tudo que esses então pseudos psicanalistas falam vai ajudar as pessoas de modo assim radical ou de modo fundamental que vai realmente ajudá-las, porque elas mesmas precisam de ajuda porque elas estão sendo super dupa uh, ju, critical e julgadoras para com as pessoas. Então a gente não pode dar o que a gente ainda tem para receber, certo? A gente não pode compartilhar conhecimento se a gente ainda está na ignorância, não é mesmo? Não tem a sabedoria. Então, se eu estou doente, como é que eu vou me atrever a curar as pessoas?